Chefão do PCC, segundo no comando da facção criminosa no litoral de São Paulo, é preso em Cubatão. Vamos ver a reportagem, Brasil. Mais um chefão do PCC atrás das grades. Ele é o segundo no comando da facção criminosa em Santos, no litoral paulista. Alexander, conhecido no mundo do crime como Caixa, é o quarto suspeito de ter participado da execução do chefe do setor de identificação da Polícia Civil. 1 mês e meio antes de acontecer, ele recebeu um aviso que o nome dele estava numa possível lista de alvos para serem executados. Há quase 2 anos, Marcelo Cassola foi fuzilado. Ele foi muito machucado, ele foi muito torturado. Mas ainda tem criminoso à solta. Haveriam 10 pessoas envolvidas no crime. Já tem alguns mortos, alguns presos e alguns que ainda estão soltos. Esta mulher de 24 anos se tornou viúva em agosto de 2022, ou seja, há quase 2 anos. Desde então, esquivou da imprensa, se fechou e, claro, foi respeitada. Preferiu o silêncio até hoje. Agora decide que é hora de falar e recebe o Cidade Alerta com exclusividade. Marcelo tinha medo. Era uma brincadeira que ele fazia, mas atira primeiro e pergunta depois. Estava marcado para morrer. Dessa lista, ele chegou em casa muito aflito, conversando, falando sobre. E eu meio sem entender, eu entrei em desespero. Eu falei, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito. E nesses casos, tem um protocolo que se segue, que dá para fazer isso, que você pode desaparecer. Ele falou, não, eu não quero, vai que é um engano. Mas por quê? Alexander dos Santos, de 28 anos, o Caixa, era responsável pelo tráfico de drogas nos morros de São Bento e Nova Sintra, em Santos. Foi preso em Cubatão, cidade vizinha. Segundo o setor de inteligência da Polícia Civil, ele e os comparsas mataram Marcelo Cassola, de 49 anos, papilocopista-chefe do Palácio da Polícia Santista. Foram 36 tiros de fuzil e 9mm disparados contra o policial, que foi obrigado a encostar neste muro e fuzilado. Ficou desfigurado. Só foi reconhecido através das digitais, em uma análise feita justamente pelo setor que chefiava. O diretor da época me liga e fala, vem para minha sala agora. Aí chegou lá, tinha uns 20 delegados me esperando. Alguns policiais, mas tinha mais delegados. Aí eles falaram, aí eu perguntei, cadê o Marcelo? Vocês encontraram o Marcelo? Aí a doutora Rita, ela virou e falou, a gente acabou de receber a notícia e deu 50% de chance de ser o Marcelo. Ele tá morto. Na hora eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. No dia da execução, o filho de Marcelo caiu em casa e se machucou. Por isso, ele e a esposa se falaram diversas vezes. O último contato foi às 6h35 da tarde. Marcelo atendeu a ligação da mulher, saía do trabalho aqui no Palácio da Polícia Civil de Santos e parecia já muito nervoso. Estaria naquele momento já sendo perseguido? Teria já sido abordado por alguém? Ele foi muito machucado, ele foi muito torturado. Judiaram muito dele, muito. Essa 1h e pouca, ele foi encontrado às 9 da noite. Entre as 6h35 da tarde que eu falei com ele, até às 9 e pouca, tenho quase 3 horas de intervalo. Então, nessas 3 horas, até o corpo dele ter sido encontrado, ele foi muito judiado. Antes do Caixa ser preso, o comparsa Anderson Fabrício foi parar atrás das grades. No corpo dele, segundo a polícia, tem um mapa do mundo do crime. 3 tatuagens que sugerem que ele já assassinou ao menos 3 agentes de segurança, dentre eles o Marcelo. Já era um indivíduo também conhecido aí como uma posição de comando na organização, então já era um indivíduo que se esquivava dos órgãos policiais há algum tempo.
O chefe do setor de identificação sentia, desde que conheceu a esposa, que a convivência ao lado dela seria breve. Ele sempre dizia, desde que a gente começou o relacionamento, ele sempre dizia que sabia que não ia ficar na minha vida até a gente envelhecer junto. Então, ele fazia questão que eu tivesse tudo em mãos, que não desse para perder, porque ele falava que era uma recordação que ele ia gostar que eu tivesse. Eu nunca entendi o porquê. Você acha que ele já tinha medo de que algo acontecesse com ele? Ele já sabia que ele ia morrer. Logo no início do relacionamento, ele criou um protocolo de emergência com a mulher. Ele falava, se você se sentir que eu estou em perigo, se determinado tempo eu não ligar, eu não mandar mensagem e eu não entrar em contato de forma nenhuma, você pode ir no determinado lugar, você pega o que está guardado, você pode colocar na cintura e você pode me buscar. E o que era que estava guardado? Ele tinha armas. Ela estava autorizada, inclusive, a atirar. Era uma brincadeira que ele fazia, mas atira primeiro e pergunta depois. Um passo para a porta para dentro, você pode atirar. É defesa. Você vai estar defendendo a sua casa e os seus filhos. Da porta para fora você não sai, exceto se for emergência. O que temia? A jovem estudante universitária não sabe. Mas percebeu que tudo se intensificou 1 mês e meio antes do marido ser executado. Foi comunicado a ele que o nome dele estava numa possível lista. De alvos? De alvos para serem executados. Essa lista na qual ele fazia parte, ele te explicou quem enviou para ele essa lista? Então, disseram por cima, contaram para ele que tinha sido encontrada pela Corregedoria da Polícia Militar na capital. E disso chegou até a seccional dele, que foi quem comunicou. Na época do crime, aqui no Cidade Alerta, em meio a uma onda de assassinatos misteriosos de policiais e guardas civis, nós já levantávamos a hipótese de haver uma lista. Sempre o mesmo modo de execução, a tiros, mãos e pés amarrados. Também sempre o mesmo modo de abandono de corpos em locais públicos. Seria para que fossem vistos? Para que fossem contabilizados? Teria alguém de olho nessa matança desenfreada? Haveria uma lista de alvos a serem abatidos? Marcelo não fazia mal para ninguém. Marcelo não era corrupto, Marcelo não fazia mal para ninguém. Marcelo gostava de tomar uma cerveja, mas Marcelo não usava droga. Marcelo não fazia nada de errado, era do serviço para casa, da casa para o serviço. Uma versão da motivação do assassinato brutal foi passada por uma testemunha do inquérito. Isso é uma das versões, porque me foram contadas várias. Foi tomar uma cerveja, aí viram aquele homem ali diferente, disseram, deve ser policial. Aí parece que depois disso pegaram e parece que olharam o carro e viram colete. Aí pronto, aí depois disso parece que foi onde decidiram matar ele. Por ser policial e estar ali numa zona que é proibido. A viúva do chefe da Civil cortou os cabelos, mudou de visual e tenta seguir a vida, mas convive diariamente com o medo. Ela e o marido tiveram um filho hoje com 3 aninhos. Ele também foi pai de criação de um filho dela, hoje com 4 anos. E deixou ainda um menino de 8 anos, fruto de um ex-relacionamento. Eu só quero poder criar os meus filhos em paz. Eu não quero entrar em guerra com ninguém que tenha matado ele. Diversas vezes eu pensei em desaparecer, de ir para outro estado, mudar até para outro país, para eles não crescerem perto de tudo isso. Enquanto isso, o setor de homicídios da Delegacia de Santos continua a montar esse quebra-cabeça sangrento.
para que não fique impune, para que o caso dele seja usado de exemplo, para que não aconteça a mesma coisa com outros policiais. Porque a pior tortura, não só para mim como viúva, mas para a mãe, num dia você está conversando com ele por telefone e no outro você tem que fechar o caixão dele. Eu, como viúva, eu sofro, mas agora a perda de um filho na idade que ele tinha, é inconsolável. Não tem. Neto alivia, mas não cura.